pouquinho no São 5. observar os avisos, tá ok? São 5 pro meio-dia. A gente tá na Cachoeira Alta. Poema. Cachoeira Alta e Poema. E essa turma toda aqui, ó, tá morrendo de inveja porque nós vamos descer primeiro. Aqui, deixa eu dar uma declaração, Braulinho. Namora aí do... Meu Braulio, eu tenho certeza que você não ia gostar daqui, cara. Olha lá, olha pra lá, dá uma olhadinha pra lá. A água é muito gelada. E olha aqui, ó, olha o naipe. Ô meu Braulio, olha o naipe. Ó. Tá muito doido. Fazer uma troca de corda. Alô, bro. Sanguinária. A gente se vê lá embaixo. Troca de corda a 100 metros. Beleza, isso aí.